Recentemente o Brasil foi impactado pelo seu grande testemunho e a sua esposa com o falecimento da sua filhinha, né? Na minha visão, existiu uma dor do Brasil junto com você, porém, ao mesmo tempo, um mergulho num testemunho de fé, claro, que interiormente deve ter sido algo de tirar de dentro de você, algo que talvez nem você conseguisse medir, alguma coisa nesse sentido. Mas como que foi viver tudo isso depois de ter tanto conhecimento, mas ter vivido na carne algo que, tipo, são dores comparadas a... Não tem nem como comparar, pode-se falar isso daí, mas esse processo de, e agora? Como achar dentro de mim um caminho para passar por isso, depois de tanta coisa que eu falei, e o Brasil via o seu testemunho, apesar da nítida dor, não é? E essa vivência toda que você teve aí recentemente. É muito interessante essa pergunta, porque São Paulo aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, disse que os gregos buscavam sabedoria, os judeus buscavam sinais, mas nós pregamos Cristo e Cristo crucificado, loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Eu buscava sabedoria como estudioso de filosofia, eu queria a verdade, e Cristo é o caminho, a verdade, a vida, e por isso toda a tradição intelectual da igreja, a tradição litúrgica, tudo faz sentido na missa, os sacramentos fazem sentido. Eu sou apaixonado pela igreja, a igreja realmente é a minha vida. E no centro da igreja, no centro de Cristo está a cruz. E eu pedi para Deus, eu acredito em Cristo, eu acredito na igreja, minha fé é um dom que Deus me deu. E Ele me deu a forma prioritária de viver, que é a cruz. Dentro do mistério do sacramento do matrimônio, que é a abertura à vida, e de saber que todos os filhos que Deus nos dá é uma grande graça. E agora eu posso dizer também, depois de ter perdido 4 filhos na barriga, abortos espontâneos gravidezes que não vieram a cabo, eu tive a Páscoa precoce da Bebel. E é no fundo da dor, é no fundo da... E, por um lado, o conhecimento todo não interessa. Por outro, ajuda. Ajuda porque a dor entorpece, enlouquece. E a sobrevivência passa a ser um problema. Não é viver, é continuar vivo. Porque a experiência é de morte. É uma experiência, um filho que vai para o céu, é o pedido que Deus também nos leve. Assim. Se eu morresse hoje, eu ia ficar muito contente. Cá entre nós, assim. Eu tenho muita vontade. São Paulo dizia isso. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Eu, por mim, já gostaria de ir ao Pai, mas eu estou aqui por causa de vocês. Então, a missão apostólica é o que nos mantém vivos. E é assim que eu procurei encarar. São José Maria Escrivá, nosso pai, tem um ponto que diz: se recebes a tribulação com ânimo encolhido, perdes a capacidade de torná-la fecunda apostolicamente. Então, eu percebi que Deus me deu uma cruz, e que eu só sobreviveria com Ele, por Ele, nele, e que Ele carrega a minha cruz, eu não tenho capacidade. E toda aquela luz teológica e filosófica e cultural iluminou a cruz. O mistério da cruz, que é um escândalo, que é uma loucura. Não é a sabedoria que eu tanto amo, porque na verdade o amor à sabedoria é o amor à cruz. Aqui tem um ensaio, por exemplo, que foi... Eu só escrevi 2 ensaios deste livro depois da Páscoa da Bebel. E um deles é a glória da cruz. A glória da cruz. Nós cristãos realmente somos loucos. Nós realmente não temos uma mensagem assim boa no sentido... A nossa boa nova é o céu aberto, rasgado pela cruz. Lembra quando o véu do templo se rasga de alto a baixo, do alto da cruz, quando Cristo está na cruz? Então o sofrimento é corredentor. E eu nunca me senti mais unido a Cristo do que na cruz. Eu me sinto unido e continuo me sentindo unido no estudo. Eu continuo me sentindo unido na liturgia. Então, a vida intelectual, a vida espiritual, litúrgica, sempre foram, e continuo me sentindo unido no casamento, que o sacramento que me santifica é o do matrimônio. Mas na cruz, no sofrimento, se a gente... E eu digo isso para quem sofre, com toda humildade. Se você abrir as portas a Cristo na dor, é uma experiência mística.
Interessante, Guto, que eu estudava a cética e a mística e eu queria me mortificar para ter acesso antecipado a Cristo aqui. Eu estudava isso, Tanqueray, que é um grande manual de teologia cética e mística, e Deus me deu a cruz. Eu não posso dizer que eu não pedi isso de algum modo, porque quando a gente casa, a gente fala na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. A gente vive imerso no mistério da vida que brota do amor conjugal, mas a vida aqui é mortal, é finita. A gente não espera e foge às expectativas, inclusive médicas. Uma criança falecer com uma cirurgia de adenoide amígdala, que é uma cirurgia simples para o nosso nível de medicina. Claro. Acontece que para morrer basta estar vivo. Todos nós podemos morrer esta noite. Isso é uma parábola de Nosso Senhor. O chefe pode cobrar as contas esta noite, o ladrão pode chegar esta noite. Então, qualificou a minha fé mais do que o estudo, sem dúvida. Eu não abandonei o estudo. E eu acho que é tão radical a dor que ou ela torna toda a religião inútil e a pessoa perde a fé, ou ela potencializa, ou ela multiplica a enésima potência. Então, o meu plano de vida espiritual, por exemplo, ir à missa, fazer a oração, rezar o Santo Terço, o amor à Nossa Senhora, tudo isso aumentou e agora é uma questão de sobrevivência. Não psicológica apenas, mas espiritual. Agora eu estou andando sobre as águas. E se eu titubear, eu afundo e morro, e submerjo. Mas eu vejo o Cristo me dizendo, anda, vem. Então agora toda a minha vida é pautada na esperança da vida eterna. Isso é outra coisa interessante também. A fé e a caridade, a meu ver, não são tão difíceis de entender quanto a esperança. A esperança é a fé na vida eterna. Mas a gente fala fé, esperança e caridade, são as 3 virtudes teologais, São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13 da primeira carta. Mas a esperança era abstrata para mim. A esperança é viver diante do céu e do inferno. Sensação de que eu não posso ir para o inferno porque eu quero encontrar minha filha. Claro, eu quero encontrar Nosso Senhor, Nossa Senhora, Santo Agostinho, mas a minha filha está lá no céu. Isso é outra coisa que dá grande esperança, porque é verdade de fé que ela foi salva. É verdade de fé. Ela era batizada, não tinha feito a primeira comunhão, rezou o terço comigo no meu colo na sua última noite. Era uma menina piedosa. Era uma menina muito piedosa. E é uma verdade de fé. Nessa noite que ela rezou o terço, ela não estava, doente para acontecer qualquer coisa assim. Ela estava convalescendo da cirurgia. Tá. E ela, como foi uma cirurgia na garganta, ela Mas não até podia então, falar. nenhuma complicação. Nenhuma. O médico alertou que tinha sido difícil, chama loja, salvo engano, da amígdala, tirar a amígdala que estava profunda. Tá. Mas foi um sucesso. Ele falou, foi uma cirurgia um pouco mais difícil do que o normal, porque a amígdala estava alojada numa dimensão muito profunda. Mas o pós-operatório estava ótimo. É um pós-operatório um pouco cansativo, porque ela não pode comer, tem que tomar sorvete, água gelada, e ela não podia falar. Mas estava tudo bem. Então ela rezou bem baixinho, na verdade ela... Sussurrando ali. Sussurrando e respondendo as Ave Marias com a boca só. E eu tenho essa imagem muito viva. Isso, ela está presente muitas vezes, a gente reza junto, digamos assim. Ela lá no céu, eu aqui. E aí foi no dia seguinte, né, que ela começou a ter as complicações que levaram ao óbito. E Claro, muita gente pode dizer, Guto, para de tocar nesse assunto, mas gente... Por exemplo, nós tivemos uma amiga recentemente, né? Que a filha faleceu com 13 anos, né? Uma pneumonia. Foi para o hospital numa noite, na madrugada faleceu. Não era uma coisa grave e também teve algo muito repentino ali, muito rápido, né? E tem muita gente que passa por isso, né? Que pode ser ali uma perda que seja fora da normalidade, do ponto de vista cronológico e tal, né? Então a gente perguntar não é simplesmente um tocar na dor, mas entender. Por exemplo, eu vi uma das primeiras palestras que você deu ali, logo depois ali, você estava um pouco mais magro e claro, normal, ali aquela toda a realidade. Mas você via uma busca interior de, como você disse, ou a fé vai me levar, já era, eu vou deixar tudo, ou ela vai me potencializar e vai potencializar a minha vida e tal. Mas a morte de quem a gente ama
por um lado, torna a vida insuportável. Sim. Por outro, é uma bênção, é um presente. Por quê? Porque São Paulo diz que se a nossa fé em Cristo é apenas para esta vida, Sim. nós somos dos homens os mais dignos de comiseração, Sim. de compaixão. E como nós vivemos numa sociedade próspera, de certo modo, do ponto de vista material, cheia de oportunidades, repleta de prazeres, as pessoas podem ter uma vida muito prazerosa neste mundo. Podem ter uma vida muito confortável e muito instalada neste mundo. Esse mundo se tornou insuportável para mim, porque eu sei que ele é passageiro. Porque a morte da minha filha me mostrou que ele é um mundo provisório e marcado pela cruz. E por isso a minha preocupação é o céu. E a preocupação, Jesus Cristo veio instaurar o reino dos céus, o reino de Deus. Ele não veio instaurar um parque de diversões. Sim. Ele não veio instaurar uma vida boa aqui na Terra. O amor antecipa, quando nós amamos a fraternidade, a solidariedade, isso antecipa o gozo que nós teremos na bem-aventurança eterna, que Cristo será tudo em todos. E agora, a gente parece que mudou o vetor da nossa vida. Sim. Nós já tínhamos fé. Eu, a Laís, minha esposa, mas parece que agora a gente estava muito horizontal, talvez. Ainda que com fé, ainda que olhando para cima, mas agora a gente só está olhando para cima. E a lógica católica é subordinar tudo a Deus, é ordenar tudo a Deus. A profissão, a educação, a família, o lazer, tudo a Deus. E agora, como um pedaço do nosso coração carnalmente está no céu com a nossa filha, é como se nós estivéssemos, de certo modo, mais lá do que aqui. Não porque nós renunciamos ou deixamos de lado o mundo. Pelo contrário, eu estou aqui, eu tenho sede de vida. Eu disse a Deus, ou tu me levas, ou tu me dás mais força. Essa é a força da cruz. E ele me disse, eu vou te dar. Eu te dou. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu te dou. E eu vi que a experiência dos santos, eu não sou santo, obviamente, mas é a experiência da força na dor. Nossa Senhora de pé, diante da cruz, é uma força sobre-humana. E os teólogos sempre enfatizaram que ela estava de pé. Essa informação não é acessória. É uma sensação, é uma afirmação que mostra a fortaleza que ela colhia do seu filho da cruz. Então, todos os dias eu busco essa fortaleza para continuar fazendo o que ele me pede, e me pede com muita clareza, até o último dia, até o último instante.